apareceram duas colocações que são importantes para a política do dia de hoje. Né? Dois polos extremos da interpretação e ambos igualmente errados. Um setor fala o seguinte: não pode ter manifestação durante o governo Lula, porque se tiver manifestação, a manifestação inevitavelmente vai se voltar contra o governo do PT, como aconteceu em junho de 2013, na interpretação deles, que é uma interpretação sem nenhum fundamento. Outro setor diz o seguinte: não é que a manifestação de junho de 2013 fosse um golpe de Estado. Né? Eu vi um debate, o pessoal não falava golpe de Estado. Eles se apegavam a umas teorias aí meio sem sentido, ou meio... tem sentido, mas equivocadas, que é essa teoria da guerra híbrida. Né? É sempre bom a gente desconfiar dessas novidades que alguns intelectuais arrumam aí para se autopromover, porque, em geral, elas são anticientíficas, são imprecisas. Então, por exemplo, a teoria da guerra híbrida se combina com a teoria da Revolução Colorida. Revolução Colorida é um nome que foi dado pelo imperialismo. É um nome, logicamente, que visa encobrir o que aconteceu. Não teve nenhuma revolução em nenhum lugar. Foram mobilizações atreladas à ideia de um golpe de Estado. A Revolução Colorida mais famosa é da própria Ucrânia. Aí dá para ver que não é nenhuma revolução. Né? Derrubaram, antes do golpe de Estado contra o Yanukovych, eles derrubaram a eleição que elegeu o Yanukovych pela primeira vez, com uma mobilização promovida pelas ONGs. Né? A mobilização serviu de pretexto para anular as eleições. A ideia é que as eleições foram corruptas, etc. e tal. Porque o imperialismo sempre está a favor da honestidade, do bem. Né? Então, quer dizer, criticam a ideia da guerra híbrida e da Revolução Colorida. Nós não defendemos essas ideias de guerra híbrida e Revolução Colorida. Para nós, é uma mobilização auxiliar de um golpe de Estado. Ou é para encobrir, ou é para servir de pretexto, ou qualquer outra coisa do gênero. Né? Mas os defensores dessa tese, eles diziam o seguinte: não pode falar que isso daí é uma manobra do imperialismo, porque a mobilização ela pode ter contradições reais. Bom, a grande falha desse raciocínio é o seguinte: todo país tem contradições reais e, dependendo dos países, ou, digamos assim, todos os países do mundo têm contradições reais gravíssimas. Então é lógico que, ao invés de você fazer uma mobilização, né, pela distribuição de bolsas da Gucci para toda a população, você vai pegar, por exemplo, o fato de que a população está morrendo de fome para mobilizar o povo. Nada mais natural. No Brasil tem 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Quer dizer, tem uma situação social que pode facilmente ser levada, dependendo das condições, a uma explosividade. Né? Então, quer dizer, as contradições reais, elas não explicam nada. Porque quem que disse que a manipulação tem que ser feita sobre bases totalmente irreais? Ninguém nunca disse. Por exemplo, quando o governo Getúlio Vargas foi derrubado em 1954, a campanha era contra a corrupção. Tinha corrupção no governo? Claro que tinha. Era uma contradição real. Besta, mas real. Porque para uma pessoa pobre lutar contra a corrupção é a mesma coisa que lutar pelo sexo dos anjos. Pela operação de mudança de sexo dos anjos. Não significa nada. Vamos supor que você conseguisse acabar com a corrupção. E daí? Isso vai botar comida na mesa de alguém? Não.
É uma coisa abstrata, uma coisa besta. Mas é um problema real. Incomoda as pessoas. João Goulart foi derrubado porque o país estava uma anarquia e por causa da corrupção também. E porque ele era comunista, segundo os que deram o golpe de 64. Para a população conservadora, na época da Guerra Fria, o anticomunismo, era um motivo. É um motivo idiota, mas é um motivo. Bom, quer dizer, contradições reais não explica absolutamente nada. O que nós precisamos ver é o sentido geral do movimento. Um movimento perfeitamente legítimo, ele pode ser manipulado. Por que não? Por que você não pode impulsionar uma... Por exemplo, no Chile, no período imediatamente, no período do golpe de Estado, teve greve dos mineiros, das minas de cobre chilenas, o setor mais importante da classe operária, e teve greve de caminhoneiros. Os mineiros fizeram greve porque eles queriam derrubar o governo do Allende? Não. Eles fizeram greve porque eles estavam insatisfeitos com o governo, com o salário que era pago para eles. Então, essas são as duas posições. A primeira posição é uma posição suicida. Não fazer mobilização. O grande erro, o PT foi vítima do golpe em grande medida porque ele abandonou a mobilização popular de 2002 até 2014. Até o 1º de maio, eles transformaram numa espécie de show sertanejo de 5ª categoria. Não fizeram assembleia de trabalhadores em lugar nenhum para discutir a política do governo. Não fizeram nada. Em alguns casos, até hostilizaram os trabalhadores que se mobilizavam, como é o caso dos Correios. Isso daí é pedir para ser derrubado. Não é que isso justifique a derrubada do governo. Não, não justifica. Mas coloca numa luz muito clara que nós estamos tratando de uma força política que está agindo de maneira suicida. Deixar as ruas vazias, né, não significa que elas vão ficar vazias. Significa que você não vai estar lá. O que você está fazendo quando você faz isso daí é deixar o espaço livre para a direita ou uma esquerda, né, que metade está comprada pelo imperialismo e metade não tem cabeça para fazer nada de sério. Se em 2014, por exemplo, tivesse mobilização do próprio governo, o movimento Não Vai Ter Copa não teria aparecido na esquerda. Ou se aparecesse, seria um movimento ultraminoritário. Mas não tinha nada, era aquele vazio. É um governo governando lá por cima, burocrático, e uma população insatisfeita, porque nenhum governo vai resolver todos os problemas da população, facilmente manipulada. Tudo bem, o movimento Não Vai Ter Copa não foi um movimento de massas, mas dava uma boa impressão de desgaste para o governo do PT. Então, a tese de que não se deve sair às ruas, porque isso daí vai degenerar numa revolução colorida, ela é exatamente o contrário da realidade. Se não sair às ruas, é que você vai ter movimentos manipulados de direita. Veja que eu mencionei aqui que PCB e PSTU já estão tentando fazer um movimento. Eles estão apostando no quê? No vazio. Aí, alguém pode garantir que mesmo que o PCB seja um partido inócuo, que não tem ação política, não tem nem política, não vai capitalizar algum setor altamente descontente nessa situação? Ninguém pode garantir isso daí. PSTU também, um partido falido.
Mas não pode capitalizar por um período um setor que está descontente? Pode, sem dúvida nenhuma. Então, quer dizer, não sair às ruas é a receita para o desastre. Bom, a segunda posição, que é a posição de que não é uma mobilização golpista, não é uma mobilização do imperialismo, mas é uma mobilização real, é uma posição já abertamente golpista. Que foi o que aconteceu em 2014 com o movimento Não Vai Ter Copa. Se você tem uma mobilização real, isso não quer dizer que a mobilização precisa ser voltada contra o governo ou voltada para a derrubada do governo. Depende da orientação política. Uma mobilização com uma reivindicação correta, justa, legítima, pode ser manipulada. O dever da esquerda não é falar, não, essa mobilização é legítima. O dever da esquerda é dar uma direção política revolucionária. O que significa que você não pode fazer aliança com o imperialismo. Você não pode permitir que a Fundação Ford venha a financiar movimentos contra um governo de esquerda. Né? Se o PT, por exemplo, fosse um partido menos abilolado do que é, porque o PT é um partido muito sem noção numa série de coisas. Quando foi feita a Copa, eles deveriam ter mobilizado o partido para ver os problemas sociais. Ah, então vai ser feito um estádio aqui. Tudo bem, o governo PT está patrocinando a Copa. Mas não quer dizer que você não vai defender o interesse da população. Vai lá, pega o movimento, leva o pessoal para negociar com o governo, apresenta as reivindicações, organiza o pessoal. Porque você precisa ficar lá sem falar nada. É uma idiotice isso. Então, quando a pessoa fala que esses movimentos eles são legítimos, a pessoa está ocultando o fato de que esses movimentos eles são movimentos golpistas, orientados para uma política golpista e voltados para derrubar os governos que são inimigos do imperialismo. Nós não podemos aceitar essa cobertura que é frágil de que, na verdade, são movimentos legítimos. Não se trata disso. Por isso que nós dissemos, né, 2013, ontem e amanhã, porque a discussão sobre 2013 não é uma discussão sobre o passado, é uma discussão sobre a política a ser seguida no presente. E, como sempre, nós aparecemos elaborando os problemas políticos com antecedência, porque você ficar correndo atrás do prejuízo na hora que ele acontece não é uma boa política.